Você já se sentiu como se a sua fé estivesse por um fio? Como se aquele fogo que um dia queimou forte, agora fosse só uma brasa fria? Talvez você esteja vivendo dias em que orar parece difícil, confiar parece impossível e crer é uma tarefa distante. Mas aqui está uma verdade que precisa ecoar em seu coração. Deus não se afasta quando a nossa fé enfraquece. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se aproxima em silêncio, com ternura, aguardando apenas que abramos a porta para que Ele entre e reacenda o que parece perdido. Neste devocional de hoje, aqui no Ecos do Amor, vamos caminhar juntos por entre as sombras da dúvida e do cansaço, mas com a certeza de que a luz de Deus jamais se apaga. Mesmo que tudo em nós esteja fraco, Ele é forte. Mesmo que não vejamos saída, Ele é o caminho. Mesmo que a fé pareça mínima, ela ainda é fé. E isso basta para que milagres aconteçam. Que esta mensagem te abrace, te console e reacenda em você o dom precioso de crer, não por força, mas por graça. Em Mateus 17, Jesus diz algo que parece simples, mas carrega uma revelação imensa. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falou de fé inabalável, nem de fé espetacular. Ele falou de um grão minúsculo e ainda assim capaz de mover montanhas. Muitas vezes, acreditamos que precisamos estar transbordando de convicção para sermos ouvidos por Deus. Mas a verdade é que a fé mais frágil, quando colocada nas mãos certas, é mais poderosa do que imaginamos. Não é o tamanho da nossa fé que realiza o impossível, é o Deus em quem depositamos essa fé. Você pode estar esgotada, sem forças para orar como antes, sem palavras bonitas para dizer, mas se lá no fundo ainda há um suspiro que sussurra, Senhor, me ajuda, isso é fé, e o céu escuta. Talvez hoje a sua oração seja silenciosa, molhada pelas lágrimas, cheia de pausas e vazios. Mas se for sincera, Deus está ouvindo. Você não precisa carregar o mundo nas costas, só precisa confiar que Deus já está carregando você, e isso já é suficiente. Há dias em que o coração está tão cansado que até respirar parece pesado. A alma se arrasta, os pensamentos se embaralham e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É como se estivéssemos vagando num deserto onde a esperança evapora a cada passo. Mas é justamente nesses dias que o céu trabalha em silêncio. A graça de Deus não depende da nossa força. Ela se manifesta com mais intensidade justamente quando estamos fracos. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo ouviu do próprio Senhor: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se manifesta plenamente a minha força. Isso quer dizer que quando estamos no nosso limite, Deus entra com o dele, e ele não conhece limite. Quando você não consegue nem mais acreditar que vai conseguir, quando tudo que te resta é o desejo de não desistir, aí está a graça, aí está a fé em forma de sobrevivência. E Deus honra essa luta silenciosa. Você não precisa ter todas as respostas, nem energia, nem coragem o tempo todo. Você só precisa continuar, mesmo que devagar, mesmo que de joelhos, mesmo que só em pensamento. O que sustenta a caminhada não é a sua força, é a mão invisível que te segura por baixo, mesmo quando você acha que está caindo. Às vezes, pensamos que ter fé é nunca duvidar. Mas a verdade é que a dúvida faz parte da caminhada. Mesmo os discípulos que andaram com Jesus, viram milagres, ouviram a sua voz e tocaram as suas mãos,
duvidaram. Lembra de Pedro? Quando viu Jesus andando sobre as águas, ele teve fé suficiente para sair do barco. Mas quando o vento soprou mais forte, ele duvidou e começou a afundar. Ainda assim, Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso nos ensina algo precioso. A fé não nos torna invencíveis, ela nos torna alcançáveis. Mesmo que a gente afunde às vezes, Jesus continua com o braço estendido. A fé verdadeira não é a que nunca teme. É a que teme, mas escolhe continuar. É a que chora, mas ainda assim ora. É a que vacila, mas não desiste de crer. E sabe o mais lindo? Deus não se ofende com as nossas dúvidas sinceras. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando estamos lutando para manter a chama acesa, e Ele se alegra, mesmo quando tudo o que conseguimos dizer é: Senhor, ajuda a minha pouca fé. Você não está sozinha nesse barco. Mesmo que o vento sopre forte, Jesus continua vindo ao seu encontro pelas águas. Muita gente acha que fé é sentir, que orar com fé é se arrepiar, chorar, sentir a presença de Deus como um vento suave ou um calor no peito. Mas e quando não sentimos nada? E quando oramos e parece que falamos com as paredes? Quando vamos à missa ou lemos a Bíblia e tudo parece seco, distante, sem cor? É ali que entramos no território da fé mais pura. Porque fé verdadeira não depende de emoção. Ela se mantém mesmo quando o coração está em silêncio. Em Hebreus 11, a palavra nos ensina: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a convicção de realidades que não se veem. Você não vê, não sente, não entende, mas confia. Isso é fé. Isso é coragem espiritual. E mesmo quando tudo em você grita desiste, há uma parte sua que sussurra: espera só mais um pouco. Essa voz suave que te impede de desistir é o Espírito Santo dentro de você. Você pode até achar que está parada, mas Deus está te conduzindo. Você pode não enxergar o amanhã, mas Ele já está lá, preparando o caminho. Então, se hoje o céu parecer fechado, lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, é apenas o som de que Ele está construindo em segredo, por amor a você. Se você chegou até aqui, mesmo cansada, mesmo duvidando, mesmo fraca, você não está fracassando na fé, você está vivendo a fé. Porque a fé não é uma linha reta, ela é um caminho cheio de altos e baixos, de desertos e jardins, de perguntas sem resposta e milagres inesperados. E sabe qual é o segredo? Permanecer. Mesmo quando está escuro, mesmo quando o céu não responde, mesmo quando o coração parece vazio, permanecer. Como uma raiz que continua crescendo debaixo da terra, longe dos olhos, mas sendo nutrida pela fidelidade de Deus. Essa fé silenciosa, sofrida, resistente, é ela que transforma a alma, é ela que prepara o terreno para os maiores milagres. Então hoje, mesmo que sua fé esteja pequena, mesmo que você ache que não tem forças, não pare. Deus não está esperando você ser perfeita, forte ou inabalável. Ele só está esperando você entregar o pouco que tem, porque é nesse pouco que Ele revela o tudo. E talvez, sem perceber, você já esteja florescendo. Senhor meu Deus, Tu que conheces os recônditos do meu coração, Tu que vês o que ninguém mais vê, e escutas até os suspiros que não se transformam em palavras, hoje eu venho a Ti com a minha fé fraca, com os joelhos trêmulos,
com os olhos que às vezes já não enxergam esperança. Venho com os meus silêncios, os meus medos, as minhas dúvidas. Venho sem disfarces, sem força, mas com verdade. Sei que o Senhor não exige de mim uma fé gigante. Sei que basta um grão de mostarda. Então aqui está o meu grão, Senhor. Pequenino, cansado, mas teu. Toma esse pouco e transforma no teu muito. Reacende em mim aquilo que o desânimo tentou apagar. Quando eu quiser desistir, sussurra no meu coração: Filha, eu estou aqui. Quando eu achar que não vou conseguir, me lembra que a tua graça me basta. Que mesmo no escuro eu confie na tua luz. Que mesmo em silêncio eu creia que estás trabalhando. E que mesmo quando tudo parecer sem sentido, eu saiba que o Senhor está escrevendo algo maior. Fica comigo, Jesus. Ensina-me a confiar, acreditar, esperar. E mesmo que a minha fé vacile, não solta da minha mão. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós. Que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.